A paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu me chamo Camila Antoniazzi e nesse vídeo eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo e qual o papel dele em nossas vidas? Parece um assunto tão simples, queridos, mas enquanto eu fui me preparar para trazer essa palavra, Deus me lembrou de quem de fato é o Espírito Santo, e ainda que você já conheça ele, assista esse vídeo até o final, pois Deus falará grandemente ao seu coração. O Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, tão importante quanto o Pai e o Filho. Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Muitas vezes ficamos pensando, mas qual é o mais importante? Deve ter uma ordem de qual é o mais importante. Mas na palavra de Deus não mostra isso. Mostra que os três são tão importantes quanto. E Jesus, ele nos disse lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando ele instruiu os discípulos a batizarem, ele falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos são igualmente importantes, mas cada um tem um papel em nossa vida. Então, para começar respondendo, quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é o próprio Deus. E para você compreender um pouquinho melhor sobre a igualdade e a importância, eu vou aqui trazer as palavras de um pastor que eu não lembro o nome. Eu ouvi ele falando sobre isso, sobre a Trindade, como entender melhor a Trindade. E ele falou, olhem para o Sol. O Sol, ele é o Sol, ele é aquela roda amarela, laranja. Mas ele não é só isso, o Sol, ele também é luz. Mas não é só isso, o Sol, ele também é o calor. Vamos dizer aqui que o Sol, só ele mesmo é Deus, a luz é Jesus e ele mesmo disse que ele era a luz do mundo, e o calor é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nós sentimos, que nós percebemos a presença junto conosco. Esse é o Espírito Santo que continua sendo Deus. Eu quero aqui compartilhar brevemente 5 papéis que eu identifiquei que o Espírito Santo tem em nossas vidas. E se você lembrar de mais algum que eu esqueci, pode deixar aqui nos comentários para edificar a nossa fé. O Espírito Santo, ele é consolador. Ele é aquele que Jesus falou no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Então, Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, e é esse que hoje está conosco, e que um dos papéis dele é nos consolar. Ele nos encoraja, ele nos fortalece, ele nos lembra das promessas de Deus para a nossa vida, e nesse momento quer te lembrar que Deus tem promessa para a tua vida, e é por isso que você está assistindo esse vídeo até agora. Outro papel importante dele em nossas vidas é nos guiar à verdade. E também Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 13, bem assim: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos revela o que é verdadeiro, é aquele que nos dá discernimento de certo e errado. Ele nos conduz à verdade. E o que é a verdade? O próprio Jesus Cristo disse que ele era a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo é aquele que nos conduz a Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, e esse para mim é um dos principais papéis dele em nossa vida. E o próprio Jesus disse no livro de João, capítulo 16, versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados, se seguimos a Cristo, se temos uma vida com Ele, é porque o Espírito Santo fez a obra de convencimento em nossas vidas. E sim, Ele nos chamou para sermos testemunhas daquilo que Ele fez. Mas se nós testemunhar e o Espírito Santo não convencer aquela pessoa, nada vai acontecer. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Se hoje nós cremos nele, é porque Ele nos convenceu de que precisávamos de salvação. Sem o Espírito Santo, a nossa consciência espiritual ela está apagada. Quarta função que eu quero compartilhar aqui do Espírito Santo é que ele nos dá poder. O Espírito Santo ele nos capacita para fazer a obra de Deus, e na palavra, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos discípulos:
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Nesse momento, Jesus Cristo já havia passado pela cruz, já havia ressuscitado, e estava dando instruções para as pessoas. E ele falou que essas pessoas receberiam o Espírito Santo e com esse poder do Espírito Santo, elas iriam testemunhar dele. Então, se pregamos, se falamos de Cristo, se somos suas testemunhas, se cremos, é por conta do poder do Espírito Santo de Deus. E é esse poder que age em nós e através de nós, que muda, que convence, que consola, que faz toda a obra. Um exemplo bem claro disso. Ninguém consegue por si mesmo libertar-se de vícios, libertar-se de drogas. Prova disso é que muitas vezes enxergamos pessoas sem conhecer o Espírito Santo, indo em clínicas, fazendo reabilitação, passando por todo um processo e quando menos espera, puf, a pessoa volta lá para o caminho de novo errado. O Espírito Santo é aquele que tem poder de libertar, de arrancar com a raiz as pessoas das prisões que se encontram. E aqui entra todo tipo de prisão, prisão física, prisão emocional, espiritual, é poder de Deus, não se explica, só se vive. Só quem tem testemunho e que conta e que sabe do que se está falando. Aproveito aqui para citar uma pessoa que o Espírito Santo me lembrou agora, que é o apóstolo André. Ele tem um testemunho tremendo de libertação nas drogas. A mãe dele orou por muitos anos, se não me engano foi 15 anos de oração. E ele foi liberto completamente. Hoje um grande homem de Deus, graças ao Espírito Santo. E última função do Espírito Santo em nós, ele gera frutos em nossas vidas, né? Quando permitimos o Senhor agir em nós, há frutos, há mudança, há transformação. E esses frutos, do qual a palavra diz, encontra-se lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, e diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quem tem o Espírito Santo, a consequência da comunhão com o Senhor, de ter o Espírito Santo em sua vida, é ter frutos. É impossível alguém ter o Espírito Santo e não ter frutos. Mas sim, devo lembrar que é um processo dele em nossas vidas, para o fruto ser gerado. Então, muitas vezes a pessoa ainda não tem o fruto, não por não ter o Espírito Santo, mas porque ele ainda está gerando esse fruto nessa pessoa. Então, concluindo aqui essa palavra, o Espírito Santo ele não é uma influência, ele não é uma energia, ele é o próprio Deus que escolheu habitar em todo aquele que crê no Senhor Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é uma promessa para todo aquele que recebe Jesus. Ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos guia, ele é aquele que nós sentimos a presença. Ele é aquele que vai nos instruir, nos capacitar, nos conduzir. Ele é fundamental para a vida de todo aquele que se diz cristão. Que possamos não só hoje, mas todos os dias abrir o nosso coração para o Espírito Santo e dar liberdade para que ele possa trabalhar. Permanecer no Senhor para que ele faça a obra em nós. A palavra diz, né, que Jesus ele se comparou a uma videira e nós aos ramos. Ele disse, permaneçam na videira para que vocês deem frutos, permanecer em Cristo. O nosso trabalho é permanecer nele, parece tão simples, mas é a parte mais difícil. Porque é muito fácil nós querermos fazer a nossa vontade, inclinar o nosso coração para a nossa carne, que é enganosa, que é pecadora. Mas se nós permanecer nele, no Senhor, vamos dar frutos, vamos ter uma vida transformada e vamos ser parte do processo de transformação da vida de muitas pessoas. Não é nós que faremos, mas é o poder dele em nós e através de nós que fará. Se essa palavra te abençoou, deixa um like nesse vídeo, compartilhe essa mensagem com alguém e, querendo Pai, até o próximo vídeo.